Olá! Nesse nosso episódio eu quero começar a aprofundar algumas questões referentes ao mundo do trabalho. Eu tenho me dedicado academicamente, privilegiadamente, às questões das lutas dos trabalhadores, a história dos trabalhadores no Brasil, na Bahia, com experiência não só como assessora de sindicatos, mas como pesquisadora das lutas sindicais e desde a década de 30 até os dias atuais. Bem, no exato momento que eu estou fazendo esse episódio, começando esse episódio, está acontecendo uma live em homenagem e comemoração a 25 anos de uma obra muito importante, publicada, escrita pelo grande sociólogo do trabalho, que é o professor Ricardo Antunes, meu amigo, meu professor, meu orientador, uma figura de uma seriedade, um acadêmico, de uma generosidade extraordinária. Ele está no exato momento relançando em comemoração aos 25 anos de um livro, Os Sentidos do Trabalho. Essa obra foi publicada e está sendo reeditada, atualizada pela Boitempo, e onde Ricardo vai trabalhar, ele trabalha um paradigma interessante, a positividade e a negatividade do trabalho. É o paradoxo entre as possibilidades que o mundo do trabalho, de quem habita o trabalho, numa perspectiva de classe trabalhadora, de como ela estrutura o capital e de como essa categoria, trabalho, sujeito do trabalho, coletividade do trabalho, a população que vive do trabalho, como ela também desestrutura o capital, o potencial de crítica ao sistema, ao modo capitalista. E isso enquanto também possibilidades de emancipação humana. Então, esse é o paradoxo que Ricardo trata nesta obra e ao longo de tantas outras livros, reflexões coletâneas que ele tem se dedicado. É uma referência privilegiada, primeira, com relação à questão do mundo do trabalho. É interessante porque ele parte do seguinte: o trabalho que estrutura o capital desestrutura a humanidade, né? Em contrapartida, o trabalho que desestrutura o capital pode efetivamente reorganizar e emancipar a humanidade. Então, eu começo trazendo essa referência a esse momento de homenagem, comemoração, reedição atualizada desta obra muito importante, referência vanguardista de um acadêmico, de um sociólogo do trabalho, de um cientista político, da maior expressão, reconhecimento, eu diria, essencial a quem pensa criticamente a sociedade, a quem traz análises de aprofundamento da crueldade, da injustiça, da exploração humana, né, da perdas de direitos e garantias. Ricardo é alguém que precisa ser lido, conhecido, para além do ambiente da sociologia do trabalho. Certamente ele é, né? Que quer pensar criticamente a sociedade, encontra nas obras, no trabalho de Ricardo, de modo geral, editado pela Boitempo, uma fonte extraordinária de análise, informações, tanto acadêmico quanto de compreensão, né? O mesmo de hermenêutica sobre o mundo do trabalho. Eu, como orientanda dele, admiradora do trabalho dele, tive a oportunidade de tê-lo durante o doutorado na Unicamp. A orientação, a parceria, ele com uma historiadora, né? Com matrizes, vamos dizer, categorias teóricas de estudo, tanto quanto diferenciadas. A gente se encontra no objetivo,
na motivação, né, subjetiva e objetiva de estudos sobre o trabalho, sobre as lutas dos trabalhadores, sobre a luta sindical, e um diálogo profícuo e respeitoso, cuidadoso. O Ricardo é aquele acadêmico que eu não esqueço nunca. Quando da defesa da minha tese, ele disse o seguinte: olha, eu estou muito feliz porque Petilda escreveu sobre o que ela quis. Então, a generosidade, a grandeza, a segurança, e o mundo acadêmico a gente sabe que nem sempre é assim, tem as disputas, as discordâncias, os debates, as críticas entre pares, às vezes bem recebida, outras tantas vezes não, mas em Ricardo eu encontrei essa solidez de integridade como pessoa e como acadêmico. Então, eu vou tratar fazendo essa referência a esse grande mestre, figura humana extraordinária, que hoje está relançando uma versão atualizada de uma obra, como eu disse, de referência, Os Sentidos do Trabalho. Bem, a minha perspectiva é multidisciplinar do trabalho, do mundo do trabalho, né? Eu trago a experiência de historiadora, de pesquisadora de documentos de outros tempos, de memórias, de lutas, mas somei a experiência, o conhecimento da sociologia contemporânea do trabalho. E essa perspectiva temporal, né, que também, no momento das pesquisas, do estudo, eu rio, porque era um momento também de psicanálise, de leitura e de experiência analítica. Então eu propus alguma coisa que tivesse a força metodológica da psicanálise, né? O tempo fosse um tempo lógico também, não só cronológico. Então, a minha questão era o que é que contemporaneamente está carregado de passado? Quais são os significantes, as questões do conflito, do confronto, da explicitação da luta de classe, era encontrada no passado e que ainda se faz presente, conscientemente ou não pelos sujeitos históricos, pelo movimento sindical, pela ação sindical, pela motivação da ação política de trabalhadores. E eu pude perceber, encontrar elementos que respondiam a essa questão, a essa, vamos dizer assim, angústia coletiva, a esse processo de mutabilidade, das possibilidades de confronto, de crítica, de negação, de voz, de quem quer mudar de grau, desse sujeito político coletivo que não suporta mais o lugar de vítima, o lugar de exploração. Como é que se dá esse embate no passado e quais são as mediações no presente possíveis, conhecidas, conscientes, e o que a gente pode ver, o que a gente pode constatar é que um dos elementos críticos que nós temos que prestar atenção é a pouca memória das lutas de trabalhadores. É impressionante como na assessoria sindical contemporânea a gente pode encontrar questões que já foram vistas, enfrentadas e muito mais conhecidas de trabalhadores em tempos outros, né? E aqui eu vou colocar esse tempo outro, 90 anos de distância entre questões e angústias atuais, procedimentos, ações políticas, estratégias que já foram vistas, criticadas, superadas no passado, mas pela falta de memória, pela estratégia das elites, que é apagar a memória das lutas sociais, a gente tem a sensação de que sempre estamos recomeçando algo como novidade, quando em outros tempos sujeitos de classe já vivenciaram aquelas lutas. E eu vou trazer aqui um momento de 1934, 1935.
num segmento estratégico, já na época da economia capitalista, segmento bancário, né? Segmento do mundo das finanças. A experiência do movimento de bancários que eu fiz em 3 regiões brasileiras, já citei isso num outro episódio. Mas eu vou trazer a questão de uma greve. A greve como a expressão de um poder operário que toma para si a posse do seu trabalho. Agora não, eu me nego à pressão a trabalhar. Então, a greve, essa expressão de autonomia, de voz coletiva, de confronto, da excelência do confronto, a greve é um momento privilegiado, né? Então, há uma greve, foram 2 greves, em 1934 e 1935, uma greve nacional de bancários. Greve essa, é bom lembrar a categoria, o perfil da categoria. Quando eu fui fazer as entrevistas, e isso eu tive diversas oportunidades na organização de Centro de Memória e Documentação de Bancários aqui na Bahia, entrevistas com fundadores do Sindicato de Bancários na Bahia. Em 1933, eles fundaram o sindicato. Então, já eram senhores com 80, 90 anos. E a historiografia mais clássica, que vigorava até bem pouco tempo, é que Vargas, até mesmo quando eu perguntava a eles, como foi a criação do sindicato? Eles diziam assim, Vargas criou os sindicatos depois dos anos 30. Aí eu, com uma matriz teórica de conflito de classe, como é que se organiza a luta de trabalhadores, da classe trabalhadora, do operariado, eu ia buscando as experiências organizativas. Não era a organização, porque o sindicato reporta a organização. E eu queria, o meu percurso na conversa, nas entrevistas, eu queria conhecer as experiências organizativas, que se constituiu depois numa categoria de análise, para mim, de estudos sobre o mundo do trabalho. Mais do que a organização, eu privilegio o movimento, o processo organizativo. E terminava eles dizendo que foi Vargas quem criou, mas a organização, a experiência organizativa me dava conta exatamente de reuniões clandestinas em final de expediente, nas escadarias dos bancos, na região de comércio de Salvador, na Cidade Baixa, onde estavam aglomerados os bancos, era o bairro das nações, e os bancos existentes, eles ficavam numa área concentrado na Cidade Baixa. Então, eles aí vão dizendo, não, a gente se reunia e tal, nas escadarias depois do expediente para ver como é que nós íamos criar o sindicato. Muito bem, com a presença inequívoca do Partido Comunista, mesmo de membros de comunistas na clandestinidade, mas liderando o movimento e essa experiência organizativa. E é interessante imaginar que ser bancário nesse período, e aí eu vou reproduzir uma fala de um dos fundadores, quando disse assim, minha filha, avise ao pessoal do sindicato, e isso era década de 90, entrevistas na década de 90, diga que um bancário pode usar uma camisa vermelha, tem que usar seu terno branco, era um orgulho, uma família que tinha um filho ou um membro bancário, era algo de distinção, né? Era uma experiência de distinção. E essas falas, elas reportam a grandes lutas coletivas de um sujeito que sabe quem é e quer a autonomia das suas experiências. Voz, intervenção, não é um sujeito à deriva de instituições, mesmo sendo, do ponto de vista da narrativa, dos cuidados, já imbuídos de um legalismo, de um significante, para usar um conceito psicanalítico, da ordem, né?
da ordem do sujeito de construto de uma cidadania institucional. Então, a experiência organizativa é de cidadania ativa, mas impondo e constituindo um Estado provisório, um governo provisório de Vargas, né? O contexto é esse, de se escrever uma nova Constituição, de uma nova Constituinte. Eles fazem desse governo provisório, ou desse período, espaço público de correlação de forças, né? De sujeito presente, de quem tem o que dizer e sabe o que quer. Então, essa Constituição foi uma experiência privilegiada. E, para isso, eu quero guardar para vocês, no próximo episódio, 2 elementos que mostram a força do sujeito instituinte sobre as instituições, que é a luta pela criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões a partir da demanda desse sujeito coletivo e de um salário mínimo profissional. O que é que significava um salário mínimo para trabalhador? Eu quero, no próximo episódio, ter vocês aqui para acompanharem algumas, que eu acredito, do ponto de vista historiográfico, algumas novidades. Quando a gente imagina ou alguma formação ainda entende, do ponto de vista histórico, que os institutos de pensão e aposentadoria foram criados por Vargas. Mas eu quero contar a demanda social que acontece com o sujeito que quer ter controle sobre o dinheiro público, o dinheiro deles. Me aguardem no próximo episódio.